o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil de 2025 pelas oitavas de final. Péssimo resultado para o Flamengo, desempenho ruim, resultado ainda pior. Essa aqui é a verdade. O Flamengo perde após um erro grave do Léo Pereira na saída de bola. O Flamengo que ao longo do jogo não fez uma boa partida. Logo no começo, o Filipe Luís optou por deixar alguns jogadores no banco de reservas. O De Arrascaeta, por exemplo, nem foi para a partida. O Flamengo, obviamente, pensando na partida do final de semana, era de se esperar poupar alguns jogadores. O Atlético Mineiro veio com a sua força máxima. E, bom, o desempenho do Flamengo no primeiro tempo, se a gente for pensar na partida de domingo passado, até que o primeiro tempo do Flamengo foi um pouco melhor, porém, um primeiro tempo onde, mais uma vez, o Filipe Luís não conseguiu sobressair. O plano de jogo do Cuca foi novamente muito bem feito, conseguiu encher o meio de campo com vários jogadores do Atlético. O Atlético recuperava a posse da bola e puxava contra-ataque. Nos primeiros 20 minutos de partida, o Flamengo praticamente não chegou no campo de ataque. O Atlético até conseguia chegar com velocidade pelos lados de campo. Mais uma vez, o sistema defensivo do Flamengo inseguro, podemos dizer assim. O Atlético chegava, porém não conseguia finalizar, então não levava tanto perigo assim. Em algum momento, o adversário vai começar a levar perigo, pode abrir o placar, e quase aconteceu no final do primeiro tempo. O Atlético, nos minutos finais, quase marca em 2 contra-ataques. O Flamengo melhora no minuto 35 até aos 45, quando jogadores como Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves e Pedro começam a se aproximar, começam a tabelar, triangular. Aí sim o Flamengo começa a chegar um pouco mais. O Everson, por exemplo, fez uma belíssima defesa numa finalização do Gonzalo Plata, porém, muito pouco. Talvez a melhor oportunidade do Flamengo na primeira etapa tenha sido uma finalização de fora da área do Everton Araújo, esse sim que fez uma belíssima partida. Um primeiro tempo decepcionante do Flamengo, mas a realidade é que com os problemas que o Flamengo tinha de alguns jogadores machucados e algumas opções do Filipe Luís, obviamente, por não começar a partida, o Flamengo deu a desejar na primeira etapa. Então fomos para o segundo tempo, um segundo tempo ainda pior. Os primeiros 20 minutos de jogo só deu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro passou a criar várias oportunidades. Um Flamengo que em alguns momentos parecia até desfocado. Tem um lance muito curioso aos 5 minutos do segundo tempo. O Atlético cobra um lateral rápido. O Scarpa aparece completamente livre do outro lado, é acionado, carrega a bola, finaliza de fora da área. Um Flamengo que em alguns momentos no segundo tempo foi sim dominado pelo Atlético Mineiro. E bom, é aquela história, o Atlético foi criando, até o momento que o Atlético conseguiu abrir o placar. E o Atlético consegue abrir o placar em um erro do Léo Pereira na saída de bola. Ao invés dele sair pela esquerda, ele acaba passando a bola para o Léo Ortiz. Um passe ruim, o Coelho recupera a bola, finaliza frente a frente com o Rossi e abre o placar. A partir daí, o Atlético Mineiro recua, dá a bola para o time do Flamengo. O Flamengo, nos minutos seguintes, não consegue criar oportunidade e o Flamengo só mesmo melhora na partida quando os jogadores do banco de reservas começam a entrar, principalmente os jogadores contratados pelo Flamengo, Saul, Emerson Royal e Samuel Lino, principalmente esse sim, mudou totalmente a cara da partida, criou algumas oportunidades. Por exemplo, faz um cruzamento muito bom para o Emerson Royal chutar a bola na trave. Temos também uma finalização dele após um drible espetacular em cima do Lianco. O Everson faz uma defesa incrível, essa aqui é a verdade. E no final do jogo, o Emerson Royal acaba fazendo um cruzamento e o Samuel Lino consegue finalizar, empatar o jogo, porém ele estava impedido. O jogo foi 1-0 Atlético Mineiro. A realidade é que, se a gente for ver ao longo dos 90 minutos, o Atlético foi o melhor time em campo. O Atlético até mereceu vencer sim a partida. A lamentação, obviamente, por parte do Flamengo é que o Flamengo sim não fez um bom jogo, porém o gol do Atlético sai num erro individual. E bom, a partir de agora o segundo jogo vai ser em Minas Gerais. O Flamengo vai ter que melhorar bastante o seu desempenho para ter alguma chance de se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. É isso, até a próxima.